Gurizada, olha, me pegou. Vá! Obrigado ao professor, à professora que está aí me substituindo. Vocês estão vendo o vídeo que eu gravei para vocês hoje de tarde, de manhã. Eu pensei que eu poderia ir e aí fiz um teste de novo. Eu já tinha feito um teste para influenza na quarta-feira, deu negativo, mas foi o primeiro dia de sintoma. Quinta-feira eu passei mal. Eu já estou melhor, mas não estou legal. Mas, pô, em casa é uma deprê, né? Pô, vamos dar. E aí eu fiz o teste porque para fazer o tratamento correto e tudo mais, e acabou que eu vi que eu estou positivado para influenza. Então eu não posso aparecer por aí, por segurança de vocês também. Fica aqui então uma aulinha, porque a gente não pode perder aula, gurizada. Eu fico chateado com isso aí. Então eu espero que seja de proveito. Vai pedindo aí para o professor, para a professora que estiver me substituindo, para ir pausando quando tiver que pausar, para fazer as anotações. Eu falo também, vamos pausar agora, fazer as anotaçõezinhas. Aí vocês anotam, e aí depois a gente segue. Pausa o vídeo e já despausa, que vai seguir tudo fluido direitinho. Assiste esse vídeo depois em casa, quantas vezes quiser. Ok? Trabalho de um gás. Se é trabalho, é o nosso amigo Joule. Lembra dele, do ano passado? Trabalho é a mesma coisa que energia, gente. E energia é medida em Joule. Trabalho de um gás. Quando que um gás realiza trabalho? Quem é que lembra do experimento que a gente fez lá no laboratório? Que a gente colocou um balãozinho assim na garrafa, botou a garrafa dentro de um ambiente com água quente, né? E aí esse balãozinho encheu com a água quente, eu aqueci a temperatura e ele expandiu o balão. Olha aí, eu realizei um trabalho, eu fiz uma transformação aqui. Aí, depois eu coloquei uma água que estava cheia de pedrinhas de gelo. E aí, o balãozinho, o que aconteceu dentro da garrafa? O que aconteceu com ele? Perdeu todo aquele volume, se comprimiu. Então, nesse caso aqui, né, também tem uma transformação aí, tem a ver com o trabalho, só que uma expandiu, a outra comprimiu. Guarda aí. Então, trabalho é a mesma coisa que energia, tá? A energia do gás, o trabalho do gás. Eu costumo apelidar de PV, né? Não é porque eu quis, tá? É porque a multiplicação pressão vezes volume, por definição matemática, é o trabalho. Não vamos fazer a definição aqui, não convém. Mas está lá no livro do SAS, tá? Então, depende de uma média de força, uma média de pressão, e essa pressão P vezes V é o trabalho. Eu posso usar, lembra que a gente usava a letra W para falar de trabalho, né, do work em inglês? O trabalho é P vezes V. O trabalho é P vezes V. Então, trabalho de um gás, o P vezes V. Primeiro, eu vou perguntar para vocês se vocês sabem o que é um êmbolo. Tá? Um êmbolo de injeção é aquele coisinho que fica dentro da seringa ali. O êmbolo de injeção. O êmbolo de injeção. Tá? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque eu não consegui dar essa aula para o pessoal do B, né? O pessoal do A vai receber essa aula também. Segue assistindo aí quantas vezes for necessário. Depois a gente vai falar mais disso aqui, mas aqui também tem um êmbolo. Tá vendo esses pistões aqui se mexerem? Aqui dentro isso aqui é fechado, assim, ó. Isso aqui é fechado. Isso aqui é fechado. Cada um deles é fechadinho. Um fechado do outro. E aí ele fica fazendo o quê? Se mexendo aqui dentro, pressionando, sabe, apertando ou expandindo o gás. Eu tenho um êmbolo aqui também. Esse coisinha se mexendo é o êmbolo se mexendo lá no motor. Isso aqui é um motor de carro, um motor quatro tempos aqui, tá? Então, isso é o êmbolo, tá? É esse coisinha que mexe aqui, sai, entra, sai. Por quê? Peguei essa imagem aqui, dando créditos ao Cursinho Popular Itapetininga, IF São Paulo, tá? Sobre um êmbolo apertadinho aqui, com a região que tem um gás, 1, 2 e 3. Notem que aqui está bem espaçado, aqui está apertado e aqui está bem comprimido, tá? Se eu apertar daqui para cá, eu apertando, eu estou tendo uma compressão. Concordam? Está apertando, uma compressão. Se eu tive uma compressão, eu fui apertando, eu vou ter uma maior pressão. Concorda?
com pressão, com maior pressão. Nesse caso aqui, o trabalho do gás é negativo. Só guardem isso por enquanto, agora vocês vão entender por quê. Por que o trabalho é negativo aqui, professor? Porque ó, não é um trabalho feito pelo gás. Eu venho com a mão aqui ó, e aperto assim, para baixo. Aqui, ó. Algum agente externo que apertou. Então não foi o gás que empurrou, foi feito isso aqui. Então aqui o trabalho é negativo. Agora, se eu seguisse essa ordem para cá, como que eu faria isso? Bom, imagina que eu coloco um foguinho aqui. Do calor, ó, calor. Dou-lhe calor, dou-lhe calor, dou-lhe calor. Isso aqui começa a expandir. E bate aqui, e bate ali, e bate aqui. E aí ele acaba empurrando, velho. Empurrando o êmbolo para cima. Bateu aqui, bateu ali, bateu aqui, bateu aqui. Ó, empurrou, empurrou. Ó. Então ele ganhou volume. Ele teve um delta V ainda maior aqui. Ó. Vocês entenderam? Dei calor, as moléculas começaram a bater muito louca, bateram e empurraram o êmbolo. Aí o êmbolo cresceu. Então, foi o gás que fez o êmbolo crescer. Então eu estou tendo uma expansão aqui. Então está tendo uma expansão do gás. Cresceu. Então essa expansão é um trabalho realizado pelo gás de forma positiva. Então se tem trabalho, vocês já viram, tem variação de volume. Né? Então ter a mudança de posição, ali, de movimento, de volume, é que vai definir se ele tem um trabalho. Se ele está expandindo, é um trabalho positivo. Se está comprimindo, é um agente externo fazendo o êmbolo fechar, eu tenho um trabalho negativo. Vocês vão dizer, cara, estudar êmbolo, para que isso? Né? Aqui está a aplicação. Ó. Por exemplo, uma máquina térmica como a gente já vai falar delas, como o carro, por exemplo, tem um êmbolozão lá, né? Entendeu? Então, acho que tá tranquilo aqui, né? Simplão, né? Beleza? Entenderam? Agora, isso aqui, tá? Isso aqui, antes da gente até passar ali, isso aqui é o seguinte, tá? Eu estou falando do trabalho, e aí eu estou trabalhando aqui com uma compressão, com aumento de pressão, uma diminuição de pressão nesse caso aqui, uma expansão quando é da direita para a esquerda, uma compressão quando é da esquerda para a direita. Agora, como é que eu calculo o trabalho de uma pressão variável? Tá? O que significa isso? Quando é P vezes V, eu estou falando de uma pressão isobárica. O que é isobárica? Não há variação de pressão. Né? Isobárica, não há variação de pressão. A pressão se permanece, isso aí, constante. Calculando o trabalho de uma pressão variável. Aí quando ela muda, aí o gráfico vai ser assim, gente. Pressão, volume. Tá? Aí vai ter, por exemplo, assim, ó, aqui. De um ponto A para um ponto B, de um ponto B para um ponto C. Várias transformações aqui. Aí eu tenho aqui um valorzinho X, um valorzinho Y. Aqui eu tenho um valorzinho X1. Aí aqui eu tenho um valorzinho X2. Ok? Como é que eu calculo o trabalho de uma pressão variável? Vai ser pelo gráfico. Vai ser fácil, não vou passar trabalho. Nossa função aqui é não passar trabalho com a física. A gente precisa pegar a física e usar ao nosso favor. E aqui a ferramenta matemática é para isso. Então, por definição, quando eu tenho uma pressão, um gráfico P vezes por V, pressão e volume, um gráfico PV aqui, eu tenho uma função qualquer, a área é exatamente isso, é eu pintar isso aqui. Ó. A área embaixo da curva, é igual ao trabalho. O que significa a área embaixo da curva ser igual ao trabalho? Tá? Pode perguntar para o professor Darlan aí se eu estou mentindo ou não. Na matemática, os matemáticos chamam de curva, mesmo sendo uma reta. Então isso aqui é uma curva. E esse pedacinho aqui é uma curva também. Tá? É a curva do grafo. Então, ó, beleza? Área embaixo da curva. Então, tudo que está embaixo da curva eu vou calcular a área e o valor que deu eu vou dizer. Isso é o trabalho. Quando eu faço isso, quando a pressão é variável, aí já vai ter o gráfico, vai estar na cara. Por exemplo, assim, ó, vamos lá. Vocês conseguem ver que figura é essa aqui?
Se vocês não lembram, acho que a gente fez algo parecido ano passado com quantidade, impulso e quantidade de movimento. Esse não é um triângulo. O que eu faria aqui? Base vezes altura divididos por 2. Sobrou um retângulozão aqui, ó. Como é que eu calculo essa área aqui? Base vezes altura. Aqui deu um valor Z. Aqui deu um valor D. Eu pego o Z mais D, deu o valor total. Quem é esse valor total? Work, o meu trabalho. Que barbada, né? É um momento que, se vocês quiserem pausar para copiar alguma coisa, tem no livro, tá? Pausa e copia. Voltou? Deu? Então vamos seguir. Olha só. Exemplo. Vamos ver com valores. Prática. Calculo o trabalho aqui. Quanto é o valor do trabalho de A até C? A até B, de B até C. Quanto vale o valor do trabalho? Vamos ver. Isso aqui é a curva, isso aqui é a curva. Tá, mas olha só que figura é essa aqui, velho. Já sei, olha aqui. Vocês têm que observar. Vocês não estão analisando, vocês vão ver assim, cara, o que eu posso fazer aqui? Um quadrado, um triângulo e outro retângulozinho pequeno? Pode ser. Ó, um triângulo, um retângulozinho pequeno e aqui um retângulozão, aqui um quadradão, sei lá o que é isso aqui. Pode ser. Vai somar os três, vai dar o resultado. É livre, pode fazer. Agora, eu vou dar uma solução aqui. Vou dividir bem aqui. Dividir bem aqui. Repara, se eu dividir bem aqui, concordam comigo que aqui embaixo, todo aqui embaixo, aqui todo, é um retângulo? Isso aqui é só fazer o quê? Base vezes altura. Então tá, me ajudem a fazer a base vezes altura aqui. Base de tudo, não é começando daqui, é tudo. Do 0 ao 3. Então, 1, 2, 3. Base 3 vezes altura. Altura é só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. 10. 3 vezes 10, 30. 30 joules. Lembra que a unidade de trabalho é joule. Tá, fechou. Fechou. Beleza. Só isso? Não, né? Agora eu preciso calcular o resto da área. Eu preciso calcular isso tudo aqui, ó. Esse cara aqui todo, ó. Professor, faz um triângulo aqui e um retângulo. Cara, isso aqui não é um trapézio? Para mim, isso aqui é um trapézio. Não é? Qual é a área do trapézio? Lembra da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. É quase a área do triângulo, só que tem a soma das bases. Que é a base maior, a parte de baixo daqui até aqui, ó, do 0 ao 3. Base maior, 3. Mais base menor. Quem é a base menor? Professor, a base menor é só essa parte de cima aqui, ó. É isso mesmo. Do 1 ao 3. Do 1 ao 3 só tem 2, né? Ó, do 1 ao 3 eu ando 1, 2. Do 1 ao 3 só tem 2. Então, 3 mais 2 vezes. Altura. A altura do trapézio é daqui até aqui, ó. Essa é a altura do trapézio. Lembra que eu não vou contar a parte de baixo, porque eu já fiz a parte de baixo. Eu só conto esse pedaço aqui, ó. Só conto daqui até aqui, ó. Né? Que é o mesmo pedaço do outro lado lá. Só conto aqui, ó. Do 10 ao 30. Do 10 ao 30 só tem 20. Então, vezes 20 divididos por 2. 3 mais 2, 5 vezes 20 divididos por 2. 5 vezes 20, 100 divididos por 2, 50 joules. 50 joules de um, mais 30 joules do outro, então o total eu vou chegar e vou dizer, opa, aqui está a minha câmera, acho que não vai aparecer, tá aqui. A W, trabalho, é igual a 80 joules. Ganhei um certo, hashtag partiu terceirão. Que barbada, né? Momento que pode dar um pause aí, copiar também. Beleza? Conseguir? O que é energia interna? Tá? Imagina o seguinte, alguma coisa com pouca temperatura. As moléculas estão lá agitadas, tal, se batendo, tchá, 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 mas elas não estão tão doidas
quando elas estão com maior temperatura. Quando elas estão com grande temperatura, elas estão doidonas, elas estão batendo, que bate um, que vem e cai, papapá, pum, 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 pum. Essa agitação grande, cada uma dessas moléculazinhas tem uma energia cinética, uma energia de velocidade. Elas estão muito doidas. Então elas têm uma energia da velocidade, uma energia potencial também. Elas ficam se batendo aqui e tal. Então elas têm uma energia cinética. Imagina a trabalho. Não dá, não tem como, velho. Eu pegar uma a uma e saber o valor uma a uma da energia cinética de uma. Vocês acham que é igual? Não é, velho. Não é. Então se pega uma média, uma ideia, assim, uma média das energias totais, cinéticas e potenciais, uma soma, assim, uma média de todas, aí eu chego nesse cara aqui, que eu chamo de energia interna, que é o U. Vou usar a letra U para falar de energia interna. Se a energia também é dada aí, Joule, vou usar a letra U para falar de energia interna. Tá? E U, energia interna, depende, isso é uma notação que tem que estar assim, destacada, depende exclusivamente, ou seja, só depende. Só depende, não depende de outra coisa, só depende disso. Exclusivamente da temperatura. Maior temperatura, maior energia interna, menor temperatura, menor energia interna. Cresceu uma, cresce a outra, diminui a outra. Se a variação de temperatura é zero, estava uma transformação que a temperatura seguiu a mesma. A variação é zero. Era uma, seguiu a mesma. O que acontece com ΔU? Isso mesmo, zero também. Zero joule, zero joule. Zero também, pô. Porque só depende da temperatura. Se a temperatura não mudou, a variação da energia interna também não mudou. Nem foi negativa, nem foi positiva, não foi nada. Fechou? Agora que vocês sabem o que é energia interna, dá para descobrir quem é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é simplesmente que o calor é igual ao trabalho, mas a variação de energia interna. Mas vamos dizer assim, rapaz, tu acabou de ler a fórmula aí, professor. Mas é isso. A primeira lei é ler a fórmula. Diz que o trabalho cedido o trabalho recebido ou cedido pelo sistema é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O que significa isso? O que mostra a primeira lei? O que eu posso anotar no caderno? O que é importante? Bom, a primeira lei ela fala da conservação de energia. A primeira coisa é isso. A primeira lei é uma conservação de energia. E faz sentido. Então pensa assim no êmulo. Tem um êmulo aqui. Igual da injeção, igual ao do motor. Aí eu forneci calor. As moléculas começaram a agitar, ficar muito doidona. Elas estão agitando muito. Eu estou aumentando a energia interna, estou fazendo ela variar. E ao mesmo tempo que isso acontece, o êmbolo se desloca um pouco para cima. Ó. Tem um ΔV. Ele vai crescer um pouquinho, porque as moléculas ficaram super agitadoras ali. Né? Então o que vocês concordam comigo aqui? Ó? Se eu dei calor, o calor que dei para o sistema. O calor ele fez as moléculas agitarem mais. A energia interna mudou e ele expandiu. Ele realizou um trabalho. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer o seguinte: o calor ele se transforma em trabalho, mas ele também se transforma em variação de energia interna. Entendeu? É a soma dos dois que estão lá dentro, que é o que era antes. Tipo, é que nem vamos pensar um exemplo assim. Se eu comer 100 gramas de arroz, o que entrou para dentro do meu corpo, do estômago? 100 gramas de arroz. Não tem como ter entrado 200 se eu comi 100. Então, não tem como eu ter um troço mais do que eu cedi. Então, se eu cedi quantidade de calor X lá, o que tem ali dentro? O trabalho que eu realizei e a energia interna que mudou. A soma dos dois é igual ao que eu dei. Né? Não tem como ser diferente. Entendeu? Palavras importantes para o nosso estudo a partir de agora. Quando o calor, as trocas de calor forem zero. Trocas de calor for zero. O nome disso é adiabático. O que é uma garrafa térmica? É adiabática. Ela tenta ser. Né? É um lugar fechadinho, onde o que está ali dentro não troca calor com o ambiente externo. Então, o que é não trocar calor?
é o calor ser zero. Então, isso é ser adiabático. Adiabático não troca calor com meio externo. Tá? Caixa de isopor, a ideia da caixa de isopor é ser a mesma coisa, é ser adiabático, não trocar calor. Porque o que está quente lá dentro é para seguir quente, o que está frio lá dentro é para seguir frio. Então, isso é as trocas de calor, serem zero. Outra coisa que é importante aqui, ó, isovolumétrica. O que é isovolumétrica? A variação do volume é zero, ou seja, o volume é igual no início e no fim, o volume é constante. Quando isso acontece, o trabalho é zero. Se a variação do volume é zero, o pistão nem cresceu, nem apertou. Nem cresceu, nem apertou. Teve trabalho? O trabalho não é o pistão mexer. Se a variação do volume é zero, se é isovolumétrica, o trabalho é zero. Pô. Entendeu? E outra coisa para lembrar: isotérmica. O que é isotérmica? Quer dizer que a variação da temperatura ela é zero. Se a variação da temperatura é zero, a variação da energia interna, que só depende da temperatura, é zero também. Pô. Então tem que lembrar disso aqui. 3 coisinhas bem importantes para vocês anotarem. Acho que isso aqui é fácil de entender. Né? Aí vocês vão dizer assim, pô, mas essa primeira lei aí, professor, é uma fórmula matemática tão simples. Olha, estou para dizer para vocês, vocês vão rir, né? Não rir, né? que é verdade. Esse é o conteúdo mais fácil de todos os tempos. Você sabe, estão rindo, né? É. Esse é o conteúdo mais fácil de todos os tempos. Porque é só isso aí, cara. Olha aí, ó. Tem que lembrar que quando disser que é adiabático, eu chamo o calor de zero. Quando for isovolumétrica, eu chamo o trabalho de zero. Aqui, a letra tal que usam para o trabalho, né? Vocês viram essa letrinha aqui? Ó, ela aparece no livro e tal, né? Mas a gente combina sempre de usar o W, tá? Mas é só porque é mais simples mesmo, tá? Beleza? Fácil isso aqui, né? Fácil. Fácil. Uma tabelinha legal de vocês darem um pause e copiarem, tá? Ou copiarem depois com o tempo, reverem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, que ela simplesmente. Calma, não pausa ainda, não pausa ainda, não pausa ainda. É só deixa eu explicar aqui. Isotérmica quer dizer que ó, temperatura, a variação da temperatura é zero, então quer dizer que a variação da energia interna também é zero. Então eu já posso dizer que o calor é igual ao trabalho. Só isso. Isovolumétrica, volume, não muda, quer dizer que o trabalho é zero. Aquilo que eu expliquei antes ali. Quer dizer que o calor é igual à variação da energia interna. Um valor é igual ao outro. E é isso que eu vou ter que resolver. Tá? A isobárica aqui a gente não vai ver quase, tá? Então depois a gente conversa sobre isso aqui, por enquanto ainda não. Beleza? Então assim, ó. É legal copiar pelo menos esses 3 primeiros aqui, mas já está colocado aqui, eu já coloquei aqui, tá? Então não pausa ainda agora esse vídeo. Pausa depois se quiser ver com mais calma, dá uma olhada no que é isobárica, que é expansão livre também. Esse aqui sim, esse é interessante. Dá uma pausa aí agora e copia, tá? Pode pausar e copiar. Deu? Copiou aí? Fechou. Então olha só, o que significa isso? Vou dizer que o calor, eu vou chamar o calor de positivo quando o gás recebe o calor. Então tá ali o pistão e tu deu-lhe calor. Calor positivo. Se o calor é negativo, quer dizer que o sistema liberou calor. E não foi tu que deu calor, foi o sistema que liberou calor para fora, e não tu que deu calor para o sistema. Então quer dizer que aí o calor é negativo. O trabalho, quando tu aquece o gás e o êmbolo cresce, o gás se expande, o calor é positivo. Então aqui ó, é mais W. E aí aqui o que? É menos W. Porque aqui é quando tu aperta o pistão, quando o pistão é apertado. Então aqui ó, não é uma expansão, é uma compressão. E aqui ó, mais calor, menos calor. Fechou? A variação da energia interna é só porque quando a temperatura aumenta, ela aumenta. Quando a temperatura diminui, ela diminui. É isso aí. Vamos fazer um exemplo? Um sistema gasoso ideal troca com o meio externo 500 Joule. Troca com o meio externo 500 Joule em forma de calor. Então eu sei que isso aqui é o quê? Lembra da fórmula? Vamos botar lá. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Olha que fórmula difícil. Não tem nada difícil aqui, né? Calor é 500 joules. Um sistema troca com o meio externo 500 joules de calor. Beleza. Considerando que esse processo seja um resfriamento. Resfriamento isovolumétrico.
Cadê, velho? Isovolumétrico. Isovolumétrico quer dizer que o trabalho ele é zero e o calor é igual à variação da energia interna. Determine o trabalho e a energia interna respectivamente. Quanto que vale o trabalho? Quanto que vale a energia interna ΔU? Vamos lá. Considerando que este processo seja um resfriamento isovolumétrico. Isovolumétrico. Sabe o que é isovolumétrico? Quer dizer que o trabalho não tem. É zero. Zero joule. Aqui já entregou. A energia interna. Então, o calor é 500 joules. Tá? Houve um resfriamento. Então, quer dizer que esse calor aqui não foi cedido pelo sistema. Foi cedido para o sistema. Quer dizer que o sistema é que cedeu esse calor. O sistema foi que perdeu esse calor. Então, esse calor ele é negativo aqui. E o exercício ele nunca te dá o valor menos 500. Ele sempre fala, por exemplo, resfriamento, para te saber que o cara aqui ou cedeu o calor pelo sistema, ou o sistema cedeu o calor. Nesse caso aqui, o sistema é que cedeu o calor. Então, tu bota aqui, ó, menos 500, ó, Q é igual a W mais ΔU. Menos 500 é igual a zero mais ΔU. Então, quanto que vai a variação da energia interna? Menos 500 joules. Não tem cálculos, grandes cálculos. É tu saber as letras, saber o que diz ali e tal. Entendeu? Fácil isso aqui, né? Fácil, né? Facinho, facinho. Usado, espero que tenha ajudado. Esse vídeo vai seguir online e vocês podem assistir ele quantas e quantas vezes for necessário, beleza? Tudo de bom pra vocês. A gente se vê semana que vem. Semana que vem eu tô recuperado, pelo amor de Deus. Poxa vida. Fechou então? Até mais! E, ó, e o segundo A também, né, cara? O segundo A eu vi, mas eu vi só uma vez. Sacanagem. A gente nem quase viu isso direito. Depois eu vou fazer uns outros videozinhos, que aí a gente fica com vários treinos, fazendo uns exercíciozinhos, coisinha legal assim. Valeu!